Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo para o quadro onde eu falo de crimes reais. Na verdade é um quadro que eu tenho trazido pouco conteúdo aqui para ele, né? Mais recentemente eu assisti um documentário que tem tudo a ver aqui com o tema do canal, que é um documentário que fala sobre alguns serial killers que matavam as pessoas ali na região de Hollywood. Inclusive, esses serial killers que eu vou falar aqui não são serial killers tão conhecidos assim, né, tão famosos, digamos assim, né? Eu acho que para as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo de crimes reais, pode ser que vocês já tenham ouvido falar nesses casos que eu vou comentar aqui, mas para outras pessoas talvez sejam alguns casos assim mais desconhecidos, né? Recentemente, por conta daquela série do Dahmer, né, lá da Netflix, esse assunto aí de serial killer tá muito em alta. Inclusive lá na própria Netflix, além dessa série do Dahmer, também tem lá o documentário do John Wayne Gacy, que ficou conhecido como o palhaço assassino, tem o Ted Bundy, tem diversos casos lá de serial killers bem interessantes para vocês assistirem na Netflix, mas esse documentário que eu vou comentar aqui hoje, ele não está na Netflix, é um documentário que eu assisti lá pelo Star Plus, né, o Star+, e quem não tiver acesso a esse streaming pode procurar meios alternativos aí para conferir esse documentário, né, que se chama Seed of Angels, Seed of Death, e aqui no Brasil ele foi batizado de Los Angeles, a cidade dos serial killers. Então eu vou comentar sobre essa série, é uma série que tem 6 episódios, eu vou dar uma resumida nos episódios, eu vou falar sobre esses casos, mas eu não vou adentrar muito, né, não vou me aprofundar em cada um deles, até pro vídeo não ficar muito longo, o intuito é mais, assim, trazer essa diversidade de conteúdo, né, e fugir um pouco também desses serial killers que tá todo mundo falando aí, como é o caso do Jeffrey Dahmer e tantos outros aí, né. Inclusive, aproveitando, né, pra quem gosta desse tipo de conteúdo de serial killers, psicopatas e etc, eu vou aqui deixar a minha indicação de um livro que eu li recentemente, eu já até mostrei ele aqui no canal, que é esse livro aqui da Dark Side Books, Serial Killers, Anatomia do Mal. Inclusive, a Dark Side lançou um livro agora que é como se fizesse parte dessa coleção aqui, né, só que ele aborda sobre alguns serial killers que tiveram suas vidas retratadas no cinema, né, é um livro que inclusive eu não adquiri ainda, mas irei adquirir com certeza, até porque eu adoro os livros da Dark Side. Eu tô mostrando esse livro aqui porque alguns dos serial killers que eu vou comentar hoje aqui no vídeo, que estão presentes nesse documentário, tem algumas informações sobre eles aqui neste livro, tá? Então, quando eu for comentar sobre eles, eu menciono aqui a parte do livro que está também e tudo mais, tá bom? Então, basicamente é isso, gente. Se gostarem do vídeo, não esqueçam de clicar aí no joinha, deixa aqui nos comentários o que você achou e bora lá! Bom, gente, vamos começar do começo. Indo lá para a década de 70, naquela época não existia esse termo serial killer, esse termo foi criado um pouco depois, né? Mas os serial killers já existiam, volta e meia aconteciam alguns assassinatos que obedeciam a certos padrões, que a gente chama aí de modus operandi, e assim a polícia começava a investigar e aquela coisa toda, né? E nessa época, muitos assassinatos ocorreram lá na região de Hollywood. Hollywood, para quem não sabe, fica em Los Angeles, né? Então, assim, eu vou usar esse termo aqui, Hollywood, mas na verdade tiveram vários bairros de Los Angeles onde aconteceram esses assassinatos que eu vou comentar ao longo desse vídeo, tá, gente? O primeiro caso que eu vou comentar aqui é o caso que começou lá em 1977, quando uma garota foi encontrada completamente nua, morta, né? Jogada no meio do mato, assim. Era um local até movimentado, em meio a arbustos, numa colina. Ela tinha marcas de amarrações e também depois foi constatado que ela tinha sido abusada sexualmente. A polícia começou a investigar aquele caso e descobriram que essa garota, ela era uma garçonete, mas que também fazia ali um freelance de garota de programa, né? E naquela época, garotas de programa, negros, gays, enfim, várias minorias aí eram muito marginalizadas, né? Na verdade, não só naquela época, até hoje isso ainda acontece, mas o fato é que, quando ocorria algum caso assim com uma minoria, a polícia não estava nem aí. Então, eles acharam o quê? Que era alguém
alguém que tinha feito lá um programa com a moça, aconteceu alguma coisa ali, mataram ela e jogaram ela ali no meio do mato, o que já por si só já é um absurdo, porque independentemente de como e por que a pessoa foi morta, ela foi morta. Até que passou um tempo, né, não muito tempo depois, apareceu uma outra garota morta, mais ou menos nas mesmas condições. A diferença é que essa era uma garota mais jovem, de 15 anos, né, uma adolescente, então a polícia já achou estranho aquilo, mas num primeiro momento eles não ligaram um caso ao outro. Eles começaram a ligar os pontos quando teve a terceira vítima. A terceira vítima também nos mesmos moldes, foi jogada lá no meio do mato, totalmente nua, foi abusada sexualmente, tinha marcas de amarras. Então a polícia pensou, a pessoa que tá fazendo isso, né, a pessoa que matou essa moça, só pode ser a mesma que matou aquela outra e aquela outra, porque tinha ali um padrão. E aí, durante as investigações, algumas pistas ali davam a entender que aqueles assassinatos não podiam ser feitos por uma pessoa só. Então, provavelmente, quem estava fazendo aquilo, né, era uma dupla. Então, a polícia começou a procurar por duplas de assassinos. Até que um dia teve uma das vítimas ali que, quando foi pega, uma vizinha viu, porque esses caras, eles meio que forçaram a menina a entrar dentro do carro. A menina estava chegando em casa, né? E a vizinha viu. Nessas horas, é bom ter uma vizinha fofoqueira, tudo bom. A moça foi abordada ali na frente da casa. Os cachorros começaram a latir muito. A vizinha foi dar uma olhada pra ver o que estava acontecendo e ela viu dois caras colocando essa moça dentro do carro. Só que assim, dava pra ver que os caras não estavam forçando, não estavam ameaçando aquela moça, mas também dava pra ver que ela não estava entrando dentro do carro de livre e espontânea vontade. Então ali a polícia já meio que teve uma pista de quem poderiam ser os assassinos, né? Até que foi se investigando e se chegou a dois nomes. O nome de Kenneth Bianchi, que era um cara de 26 anos, e ele estava sendo suspeito daqueles assassinatos ali, juntamente com um primo dele, o Angelo Buono, de 43 anos na época. E pelo fato de eles matarem essas moças, né, e largarem lá naquela colina, que era a colina de Hillside, eles ficaram então conhecidos como os estranguladores de Hillside, ou os estranguladores da colina, e inclusive tem o caso deles aqui nesse livro da Dark Side. Esse livro aqui, ele fala sobre vários tipos de assassinos, e inclusive tem alguns assassinos que eles gostam de matar em dupla, que seria o caso desses dois aí, né? Inclusive tem até um nome pra isso, tá, gente? Um nome em francês, eu não sei se eu sei pronunciar esse nome direito, mas é algo tipo Folie à Deux. Não sei se é assim, tá, gente? Eu vou colocar aqui na tela pra vocês, ó. É esse nome aqui. Folie à deux. Então, esse termo em francês, né, ele quer dizer loucura a dois. Inclusive, tá aí pra sair um novo filme do Joker, que seria meio que, acho que uma continuação daquele filme de 2019. E eu ouvi dizer que vai ter a Arlequina e que o nome do filme vai ter aí um subtítulo, né, que é justamente esse nome em francês aqui, que fala sobre essa loucura a dois. Então, esses dois assassinos, o Bianchi e o Buono, eles se encaixam nesse tipo de assassinos aí que gostam de fazer os assassinatos em dupla. Vocês podem ler, então, sobre eles aqui nesse livro da Dark Side, tá aqui na página 82, da 82 a 83, tem bastante informação sobre os dois. Aqui não detalha muito, assim, sobre os crimes deles, quem foram as vítimas e tudo mais, mas conta um pouco também sobre a história de vida deles, talvez ali algumas coisas que tenham levado eles a se tornarem assassinos, né? O fato é que o Bianchi, num primeiro momento, ele não confessou que ele era assassino. O Buono também não confessou nada, mas a polícia tava ali certa que eram os dois que estavam matando aquelas meninas. E eles conseguiram prender apenas o Bianchi. O Buono ficou livre, leve e solto, né? E aí, o advogado do Bianchi teve a ideia de alegar insanidade, que é uma coisa bem comum aí nos tribunais, né? Ah, vamos falar que ele é louco, e aí ele não vai pro corredor da morte, aquela coisa toda. E, de fato, ele alegou a insanidade e fizeram lá uns testes psicológicos com ele, fizeram uma hipnose com ele, onde se apresentou ali uma dupla personalidade. Tinha um
tal de Steven falando por ele durante a hipnose, falando que fazia os crimes, que cometia os crimes e tudo mais. E aí os psicólogos até estavam meio que acreditando naquilo, né? Ó, realmente ele tem dupla personalidade, não pode pegar prisão de morte por isso, blá blá blá. Só que aí a polícia muito esperta foi investigar mais a fundo e percebeu que Steven, na verdade, era já um nome que ele usava por aí pra fazer outras falcatruas, inclusive pra tentar pegar algumas meninas, né, pra cometer alguns crimes. Ele se passava por esse cara, então não deu certo. Porém, a polícia ainda não tinha ali uma confissão dele com detalhes do crime, que era o que a polícia precisava. E a polícia também precisava prender o primo dele, né, porque eram cúmplices. Então a polícia fez uma proposta pra ele. Ele teria que dar detalhes ali das mortes, dos assassinatos das vítimas e teria que entregar o primo dele. E como ele queria se safar ali, pegar uma pena mais branda, talvez, né, ou talvez até se safar do corredor da morte, ele resolveu então caguetar o primo dele. E aí a polícia conseguiu um mandato pra entrar na casa do Ângelo. Quando chegou lá, eles começaram a fuçar nas coisas dele e viram que ele tinha um distintivo de polícia. E aí depois daquilo ali, muitas coisas começaram a se encaixar, porque quando eles abordavam as meninas, eles fingiam que eles eram policiais. E por isso elas entravam no carro deles, mesmo eles sendo pessoas desconhecidas. E aí depois que elas entravam no carro, eles levavam elas lá pra casa do Ângelo Buono. Lá elas eram torturadas, abusadas sexualmente, depois que eram mortas, então eram jogadas aí no meio da rua, né, no meio dos arbustos das colinas. E pra quem quiser procurar alguns filmes que foram baseados aí no caso dos Estranguladores da Colina, então tem 4 filmes até onde eu sei, né, que eu consegui informações aqui. O primeiro de 1989, intitulado O Caso dos Estranguladores da Colina. Depois tem 2 outros filmes que são intitulados apenas de Os Estranguladores da Colina, um de 2001 e o outro de 2004. E depois, em 2006, também foi feito um filme chamado Rampage, Os Assassinos Estranguladores da Colina. Então, quem quiser procurar, fique à vontade, eu não assisti nenhum ainda, tá? Se vocês já assistiram, já aproveita e deixa aqui nos comentários. Bom, depois aí desse caso, né, na verdade, estava acontecendo ali meio que em paralelo, né? Em 1978, a polícia começou a investigar alguns casos de alguns moradores de rua que estavam sendo esfaqueados. Como eu falei, moradores de rua, negros, prostitutas, eles não tinham muita moral com a sociedade, né, e nem com a polícia. Só que nesse caso tinha algumas testemunhas, então a polícia não tinha como negar ali o que estava acontecendo, né? Até porque, mais uma vez, o assassino matava e jogava no meio da rua, deixava assim no meio da rua. Nesse caso, as vítimas já moravam na rua, né? Então, digamos que eles foram assassinados em casa, né? E diferente do caso anterior, nesse caso, esse esfaqueador de Skid Row, que foi como ficou conhecido esse assassino, né? Porque os assassinatos aconteciam lá no bairro de Skid Row, ele assassinava apenas homens. E Skid Row, pra quem não sabe, é um bairro lá de Los Angeles que ele é conhecido como a Cracolândia lá dos Estados Unidos, né? A Cracolândia de Hollywood, porque fica ali nas proximidades de Hollywood. Inclusive, lá no documentário tem várias cenas que eles mostram das ruas, né, o pessoal tudo empilhado, morando um do lado do outro, e aí esse assassino aí começou a matar, começou a esfaquear os caras, achou que não ia dar em nada, porque, vou matar mendigo, né, não vai dar nada. Inclusive tem um filme que se chama O Assassino da Furadeira, que na minha opinião ele deveria se chamar O Assassino dos Mendigos, porque o filme só mostra o cara matando mendigo. É um filme do Abel Ferrara, estrelado pelo próprio Abel Ferrara, né? E eu fico aqui me perguntando se ele não se inspirou nesse caso aí do esfaqueador de Skid Row pra fazer esse filme, né? Porque ambos matavam só mendigo. Só que o que acontece? Além de alguns casos ali terem algumas testemunhas que meio que viram o assassino correndo, né, saindo do local e tudo mais, ocorreu um assassinato que foi num banco de uma praça, já dizia Bruno Marrone, no banco da praça. Quando começaram a investigar o local, eles encontraram uma impressão digital e, vasculhando ali os arquivos da polícia, viram que aquela impressão digital pertencia ao Bob Joe Maxwell. Ele já tinha sido preso e tudo mais, né? E ainda pra completar, depois eles investigando o cara, né, encontraram uma faca, que era uma faca que tinha o mesmo formato deixado ali no corpo das vítimas, né, então tava tudo se interligando. Outra coisa também, esse Bob, ele se apresentava pros mendigos ali, quando ele
chegava pra puxar assunto, ou sei lá o que, né? Ele dizia que ele era o Luther. E certa vez foi encontrada uma pichação num banheiro dizendo algo sobre Luther, sobre salvar o mundo, sobre satanismo. Então começaram a investigar a vida desse cara, viram que ele era uma espécie de satanista que supostamente queria matar pessoas pra oferecer a alma deles pro diabo, pro Satã, né? E queria fazer uma limpa ali, enfim. Então, esse cara foi preso. Só que o que acontece? Ele nunca confessou esses assassinatos. Tempos depois, ele foi até meio que inocentado, digamos assim, né? Porém, descobriu-se que teve um outro cara ali que meio que armou uma treta pra incriminar ele, pra ganhar vantagens, né? Porque lá tinha meio que um negócio assim, dê uma de cagueta pro seu amigo e se dê bem. Então, anos depois, foi revelado aí pra mídia, né, que ele não seria o esfaqueador de Skid Row. Então, ele, na verdade, ele recebeu a sentença dele, mas por 2 mortes, que 2 mortes realmente batiam ali com as características dele, né, do assassino e tudo mais, impressão digital, aquela coisa toda. Mas o restante das pessoas que foram mortas, né, ali nessa região do Skid Row, nessa época, até hoje não se sabe, então, quem é, né? Nunca descobriram realmente quem era o verdadeiro esfaqueador de Skid Row. Bom, gente, e o caso que eu vou comentar agora é um caso, assim, que ele é muito revoltante por diversos motivos, tá? Como eu falei no começo do vídeo, eu vou tentar resumir aqui os casos, né? Até pro vídeo não ficar muito longo, mas esse aqui eu vou tentar dar mais alguns detalhes, porque, como eu falei, ele é realmente revoltante. Vamos lá. Em 1979, uma menina de 12 anos desapareceu. Ela tava com uma coleguinha brincando lá na beira da praia, né? Chegou um cara abordando elas e pedindo pra tirar fotos. Elas vazaram dali, não quiseram um papo com aquele cara, até porque era um cara bem mais velho, as meninas tinham 12 e 14 anos, né? Mas elas sentiram que tinha uma maldade naquele cara. Essa menina de 12 anos se chamava Robin. Depois que ela saísse ali da casa da coleguinha dela, ela ia pra uma aula de balé. Só que o problema é que ela nunca chegou nesta aula de balé. A polícia começou a investigar e pediu pra coleguinha dela fazer um retrato falado, né, daquele cara que tinha abordado elas na praia. Com o retrato falado ali, a polícia chegou até um cara que se chamava Rodney Alcala. E olhando ali os arquivos, né, a polícia viu que esse cara já tinha sido preso por estupro e tentativa de assassinato de uma outra menina. E tipo, isso é muito chocante, porque o cara foi, sequestrou a menina, estuprou no próprio apartamento dele, tentou matar, enfiou uma barra de ferro no pescoço da menina. Só que aí a polícia foi avisada de que aquele cara tava em atitudes suspeitas com uma menina dentro do apartamento, porque teve um cara que viu, uma testemunha que viu, então a polícia foi atrás dele. Só que quando chegou lá, ele conseguiu fugir. A polícia ficou até em dúvida do que fazia, né? Corro atrás do cara que tá fugindo ou salvo a menina. Então a polícia resolveu salvar a menina, só que vasculhando ali as coisas do apartamento do cara, viu que ele fazia aulas de fotografia, então foram investigar a vida dele lá no campus. Os professores falaram: não, esse cara aqui, ele é gente boa, vocês estão confundindo ele com outra pessoa. E aí, em resumo, esse cara sumiu na neblina, ele ficou desaparecido por um tempão, e ele começou a usar um outro nome, né, pra poder viver na sociedade sem ser pego e tudo mais. Teve até um tempo que ele foi preso porque ele tava vendendo drogas pra uns adolescentes, só que volta e meia ele conseguia fugir, ele era preso por algum motivo idiota e saía da cadeia de novo, né? Esse caso ele é muito revoltante, gente, porque mesmo os policiais sabendo o que ele tinha feito, eles não conseguiam deixar ele preso. Então, recapitulando, as investigações começaram por causa de uma menina de 12 anos que tinha desaparecido, e quando foram fuçar lá a fundo, chegaram até esse cara que já tinha abusado de uma menina e já tinha quase matado essa menina, e tava aí fugindo da polícia loucamente. Neste meio tempo que ele estava sendo procurado pela polícia, era preso e depois era solto e tudo mais por falta de provas, né? Ele resolve se candidatar a um programa de televisão, que era um programa tipo desses do Rodrigo Faro, de arrumar namorado, né? Hoje não, Faro, essa coisa toda. E o nome do programa era The Dating Game. Dating, de date, de encontro, né? Então, até por isso, ele ficou conhecido pelo nome aí, pela alcunha, né? De o assassino do The Dating Game. Nesse programa tinha uma mulher que ficava de costas para 3 homens. Era uma convidada que tinha que escolher entre 3 candidatos. Entre esses 3
3 candidatos, né, um deles era o Rodney Alcala, o assassino. E aí a mulher ia fazendo perguntas e eles iam respondendo, e aquele que tinha as respostas que chamavam mais atenção, né, acabavam ali ganhando, e a mulher escolhia e podia ir para um encontro com ele, né? E o que aconteceu? De fato, a mulher escolheu ele, né? Escolheu o assassino. Óbvio que ela não sabia que ele era um assassino. Ninguém ali no programa, na verdade, sabia que ele já tinha sido preso e que já tinha estuprado uma menina. Enfim. A bachelor number 1. I am serving you for dinner. Oh. What are you called and what do you look like? I'm called the banana, and I look really good. Só que o que acontece? Como eu falei, a mulher ficava de costas, né? Quando ela escolhia, aí sim os dois se conheciam, né? E quando ela virou, que ela conheceu ele, né? Que ele se aproximou dela e tal, ela sentiu uma coisa estranha. Só que o problema é que, depois do programa, eles tinham que realmente sair, eles tinham que ter um encontro, até pra ver se ia rolar alguma coisa e tal. Só que antes de ter esse encontro, a mulher ligou lá pra produção e falou assim, ó, gente, eu queria cancelar o meu encontro lá com um participante escolhido, porque eu não me senti à vontade. Quando ele veio falar comigo, eu senti uma vibe meio ruim nele. A pessoa lá do programa falou, ok, vamos cancelar, não tem problema, né? Então ela acabou não saindo aí com o cara que era um assassino, e que bom, porque senão, provavelmente ela teria sido uma das vítimas dele também. Pra vocês verem como o sexto sentido nessas horas faz toda a diferença, porque se ela não tivesse esse sexto sentido, talvez ela teria saído com ele, né? Só que ela sentiu uma vibe ruim ali e cancelou o encontro, né? Só que ele continuou atraindo outras meninas, né? Então, ele atraía com esse papo de vamos tirar uma foto, eu quero tirar fotos, blá blá blá. E aí, ele levava lá pra um lugar, matava e depois também despejava o corpo, né? Em alguns lugares, enfim. Como esse cara foi preso finalmente, né? Depois de muitas investigações, eles conseguiram pegar uma ligação dele com a irmã dele, comentando sobre um galpão, né? Um depósito que ele tinha para guardar algumas coisas. E lá eles encontraram uma caixa de joias cheia de brincos, possivelmente ali troféus, né, brincos de vítimas que ele matava e guardava como troféu, e entre os brincos estava o brinco da menina de 12 anos que estava desaparecida. A mãe dela reconheceu os brincos, né, que eram os brincos que ela estava usando no dia que ela sumiu. Então ali foi a prova concreta de que ele era realmente o assassino, né, então ele foi condenado, só que a justiça é tão falha que deu várias tretas aí durante a condenação dele. Uma palhaçada, né? Porque coitada da mãe da menina, né, que tava ali querendo que a justiça fosse feita e sempre dava algum rolo, que esse cara nunca era condenado, nunca era sentenciado, ele tava no corredor da morte até pouco tempo atrás, e ele acabou morrendo de causas naturais dentro da prisão, isso em 2021. Pra vocês verem, desde os anos 70, esse cara tava dentro da cadeia comendo de graça, tendo lá seu lazer, né, enfim, enquanto a pobre mãe da criança não teve um momento de paz, assim, né, de dizer, ó, o assassino da minha filha recebeu o que merecia. Bom, vocês lembram daquele caso que eu comentei ali no começo, né, dos 2 caras que matavam as moças e jogavam no meio do mato, né, entre os arbustos, que eram os estranguladores da colina. Nessa época aí, né, no final dos anos 70, começo dos anos 80, surgiu mais um assassino em série que fazia algo bem semelhante, só que ao invés de assassinar moças, ele assassinava rapazes. Ele jogava também, assim, os corpos no meio de arbustos, né, no meio do mato, mas geralmente era no acostamento ali da autoestrada. E a polícia começou a achar aquilo muito estranho, porque começou a surgir vários corpos assim, com esse mesmo padrão. E nessa época, a polícia começou a buscar ajuda com os próprios assassinos para tentarem descobrir os autores de outros crimes. Inclusive, naquela série Mindhunter, mostra muito esse processo aí, né, do FBI entrevistando os serial killers para poder solucionar outros casos. E foi mais ou menos isso que aconteceu aqui nesse caso, né, que ficou conhecido como o caso do assassino da autoestrada. Só que para conseguir chegar até um nome, né, quem era esse assassino da autoestrada, a polícia pediu ajuda para um dos assassinos
da caixa de ferramentas. Sim, existe aí uma dupla de assassinos que se chama Assassinos da Caixa de Ferramentas, ou Assassino das Ferramentas. E eu vou contar, assim, bem resumidamente a história deles. É uma história, assim, bem pesada, bem forte. Tem documentário deles também, só deles, né? Vocês podem encontrar até no YouTube mesmo. Tem filme também sobre esses assassinos aí da caixa de ferramentas, tá? E assim, é um negócio bem curioso a forma como eles se conheceram. Era uma dupla, certo? Dois caras que matavam meninas dentro de uma van. Eles se conheceram dentro da prisão. Um deles tinha sido preso por estupro, o outro, se não me falha a memória, foi preso por roubo ou assassinato. O fato é que lá dentro da prisão eles fizeram uma amizade e eles combinaram o seguinte: quando a gente sair daqui, vamos fazer uma dupla e vamos sair por aí matando e estuprando. Aí um deles, que nunca tinha estuprado, pensou assim: nossa, interessante, né? Deve ser interessante, quero fazer isso também, tô topão. E aí um deles saiu primeiro, ficou esperando o outro. Quando os dois saíram da prisão, eles se juntaram pra fazer aquilo que eles tinham combinado, que era basicamente isso, sair por aí com uma van. Eles davam carona pras meninas na beira da estrada, levavam pra parte de trás e lá eles torturavam as meninas, torturavam inclusive com ferramentas, né? Eles tinham uma caixa de ferramentas. E, gente, é um negócio assim surreal, porque um belo dia um deles resolveu ter a brilhante ideia de gravar essas torturas pra depois ficar fazendo, sei lá, sabe-se o que, né? Imaginando coisas ali com aquelas atrocidades que ele mesmo tinha feito. E quando a polícia começou a investigar o caso deles, a polícia acabou encontrando essa fita onde tinha a gravação, que era a gravação da menina sendo torturada. E pra vocês terem uma ideia, eles colocaram essa fita no dia do julgamento deles. Teve gente que tava ali assistindo o julgamento e algumas dessas pessoas saíram lá de dentro passando mal, com ânsia de vômito e tudo mais, de tão forte que era aquela gravação. Porque imagina, uma gravação de uma pessoa gritando, sendo torturada, tendo ferramentas enfiadas, sabe-se lá aonde, né? Que eu não preciso nem falar aqui. People rushed outside and vomited. Touched Miss Ledford on the breast with cold metal pliers. Então, voltando, a polícia pediu ajuda pra um desses caras aí, pra traçar ali um perfil de quem seria esse outro assassino aí, que era o assassino da autoestrada. E aí o cara falou assim: olha, não é só um cara, ele tá de dupla. Então, galera aí da polícia vai atrás de uma dupla, de preferência que esteja usando uma van, porque a van, ela é mais fácil de pegar as vítimas, descarta também com facilidade sem ninguém ver. E aí a polícia resolve então procurar, né, por pessoas que já tenham tido passagem pela polícia, que tenham uma van, e eles chegam até o William Bonin. William Bonin, ele também é descrito aqui neste livro da Dark Side. Então, o caso dele tá aqui na página 68, e aqui no livro tem uma parte que fala sobre assassinos homossexuais, bissexuais, heterossexuais, né? Enfim. E o William Bonin, ele era gay, ele era homossexual. Então tá aqui nessa parte onde fala sobre esses tipos de assassino, certo? Então, voltando aqui pra história dele. Ele já tinha passagem pela polícia, aquela coisa toda. Começaram a investigar ele. Chegou-se até uma pessoa que meio que deu com a língua nos dentes ali, por ter supostamente sido vítima dele. Depois, na verdade, descobriram que o cara ajudou ele em um dos assassinatos. E em resumo, o William Bonin, ele não tinha uma dupla fixa, digamos assim, né? Um parceiro fixo. Na verdade, ele meio que induzia várias pessoas diferentes a cometerem os assassinatos com ele. Então, ele era o cabeça ali da dupla, mas ele não tinha um parceiro fixo, né? E aí ele acabou sendo preso, ele foi sentenciado à pena de morte e ele morreu em 1996. Bom, gente, agora pra finalizar, tá? Eu vou aqui pro último caso. Lembrando que se você estiver gostando do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, comente aí, né? Outros casos que eu posso comentar aqui no canal. E esse último caso, na verdade, já dando um spoiler aqui, é sobre uma dupla, mas não é uma dupla como essas que eu comentei anteriormente. Na verdade, é um casal de assassinos, né? A polícia encontrou um corpo de uma mulher jogado também no meio, assim, da rua, né? Aquela coisa toda. Muito parecido com o caso
do assassino da autoestrada. Só que eles viram que não podia ser o mesmo assassino, porque o assassino da autoestrada só matava homens, ali a gente tinha uma mulher. Aquele corpo que foi encontrado assim no meio da rua estava decapitado, então eram muitas diferenças, né? E a polícia começou a investigar aquilo. Um certo dia a polícia recebe uma ligação de uma mulher dizendo que tinha informações sobre o assassino, só que ela não queria revelar quem ela era e nem quem era o assassino, mas ela disse que ia dar algumas pistas. Resumindo a história, até para não ter tanto mistério assim, essa mulher que fez essa ligação era Carol Bundy. Não tem nada a ver com Ted Bundy, tá? Aquele assassino que é super famoso, não. A Carol Bundy, ela era namorada do Doug Clark. E os dois, na verdade, estavam assassinando essas mulheres. Eles ficaram conhecidos aí como os assassinos de Sunset Strip. A Carol, ela era uma mulher super submissa. Ela já tinha sofrido abuso e tudo mais. Então, quando ela começou a namorar com o Doug Clark, ela fazia tudo o que ele queria. Não tava nem aí. Ela queria servir ele, digamos assim. E ele teve essa ideia aí de começar a assassinar mulheres e pediu ajuda dela. Então, ela atirava nas mulheres enquanto as mulheres estavam fazendo sexo oral nele. Então ele queria ter o prazer ali, um prazer diferenciado enquanto a pessoa estava morrendo, que é uma coisa já bizarra por si só. E quando a polícia encontra um corpo decapitado ao ar livre, já é muito estranho aquilo, só que tempos depois a cabeça daquele corpo é encontrada no meio de uma rua na frente de uma casa. E o estranho, mais estranho ainda, é que aquela cabeça estava maquiada, tava estranha, sabe, gente? Enfim, tempos depois, a Carol e o Doug, eles são presos. Na verdade, além do fato da Carol ter ligado pra polícia e falado que tinha revelações pra fazer, o que ocorreu foi que a fofoqueira foi se vangloriar dos assassinatos pros colegas de trabalho. E os colegas de trabalho, é óbvio que denunciaram ela. E essa cabeça aí que foi encontrada, que estava inclusive maquiada, é o seguinte, gente. O cara matou a mulher, decapitou e levou a cabeça pra casa pra fazer coisas com a cabeça, se é que vocês me entendem. E aí, esta doida desta Carol, quando viu a cabeça, falou assim: não, amorzinho, peraí que eu vou dar um trato nela, eu vou lavar, vou passar shampoo no cabelo, vou fazer uma maquiagem, aí sim você pode se deliciar com a cabeça desta pobre coitada que você matou. Foi basicamente isso que aconteceu. Esse, óbvio, é só um dos casos, né? Houveram várias mortes. Só que o que acontece, gente? Teve um momento que a Carol, ela ficou meio com ciúme, porque ela pensou, poxa, é só ele que pega as mulheres, se diverte e mata. Eu também quero. Então ela foi, pegou um cara, se divertiu com ele, matou ele, e foi justamente por causa desse cara aí que ela se ferrou. Foi quando ela começou a falar dele para os colegas de trabalho, né? E os colegas de trabalho denunciaram ela. E só pra completar, vocês podem ler também sobre a Carol e o Clark aqui no livro da Darkseid, mais precisamente na página 89, tá? Aqui na parte onde fala sobre casais assassinos, né? Basicamente é isso, né, gente? Bom, eu tentei resumir aqui os casos até pro vídeo não ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado aí, né? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixem de comentar aqui e não deixem de assistir, né? Quem curte esse tipo de documentário, assiste lá o documentário que tá lá no Star Plus, né, que é muito bom. Se você não tem Star Plus, tenta assistir de outra forma, ou você pode até mesmo encontrar alguns documentários isolados sobre cada um desses assassinos, né, porque esse documentário fala sobre todos eles de uma forma resumida, mas tem outros documentários que vocês encontram até no YouTube mesmo, né, completos, e que falam sobre cada um deles separadamente, ok? Então é isso, gente, agora vamos interagir aqui nos comentários. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, e agora eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima!